Os primeiros registros históricos sobre a descoberta do ouro na capitania de São Paulo, na segunda metade do século XVI, tem desde próximo, onde hoje é a capital paulista, do Pico do Jaraguá, até o litoral sul do estado, em direção ao Paraná, ao atual estado do Paraná. Mas é em pequeníssima escala. Em outras regiões do Brasil, há poucos registros. Efetivamente, o ouro se transforma numa importante mercadoria para a colônia portuguesa muito tempo depois, cerca de 150 anos, no final do século XVII, na década de 90, na última década do século XVII, quando é descoberto o ouro nas Minas Gerais. Eu acho que o grande significado daqui é que é o início de um processo que é fundamental para a capitania, província e futuramente o estado de São Paulo e para o Brasil, que é a descoberta dos metais preciosos em maior escala, né? Desde a chegada do conquistador português no século XVI, o grande objetivo era da viabilidade econômica à colônia. E viabilidade econômica passava necessariamente, inicialmente, pela descoberta de metais preciosos. A grande questão que se colocou à época é que quando chegou a notícia, afinal, era algo esperado desde a chegada do Pedro Álvares Cabral ao Brasil. Ou seja, passaram os 2 primeiros séculos da conquista portuguesa e nada de ter uma notícia de um grande veio de exploração do ouro. A notícia primeira que vem justamente daqui. Ao chegar essa notícia em algumas regiões próximas já às Minas Gerais, isso foi uma notícia que correu como um rastilho de pólvora, e imediatamente houve um imenso deslocamento da população em busca da aventura, que a aventura era fazer América. Afinal, uma das razões dos grandes deslocamentos de europeus para o Brasil, futuramente chamado de Brasil, era justamente enriquecer num espaço curto de tempo. Para enriquecer num espaço curto de tempo, nada melhor do que a mineração. A atividade agrícola, a pecuária, você tem um investimento geralmente de longa maturação, né? E depende de uma série de movimentos da economia, no caso europeia, já que a economia que surge aqui é voltada para fora. A mineração não. Todos os caminhos partem primeiro da referência indígena. Todos os desses caminhos que penetram para o interior do Brasil. No caso do caminho para as Minas Gerais, idem. E aí a referência do rio Paraíba é fundamental. Chega na garganta do Imbaú, atravessa a garganta, chega o que hoje nós chamamos do estado de Minas Gerais, do outro lado da divisa Passa Quatro, né? E dali vem o caminho em direção aqui à zona mineradora. Muito bom. Esse é o caminho inicial, e que durante largo período será percorrido pelos paulistas, e aonde, inclusive, a coroa portuguesa vai colocar os postos alfandegários para cobrar os impostos da extração do metal precioso e da chegada de mercadorias às zonas das Minas Gerais. Há um segundo caminho que passa pela região do rio Mogi, né, e se dirige às Minas Gerais. A cobrança de tributos e evitar contrabandos, que é uma preocupação central da coroa portuguesa, faz com que o caminho do ouro, logo já na primeira década do século XVIII, se dirija diretamente à capital colonial, que não era a capital colonial, vai se transformar em capital colonial, que é a cidade do Rio de Janeiro. E isso é fundamental por quê? Que é um meio também de retirar São Paulo desse eixo da economia mineradora. Ou seja, não passar mais nada por São Paulo, nada pelo território da capitania de São Paulo. Esse era um meio de você criar uma nova capitania, como foi criada a capitania de Minas Gerais em 1720, controlada de forma mais eficaz. E o caminho é central, porque no conjunto do caminho novo vão ter vários pousos que vão se desenvolver em todos os caminhos, não é só lá, mas no caso do caminho novo, e também vão se instalar mecanismos de controle da coroa portuguesa, tanto no sentido fiscal, de cobrar impostos, como no estabelecimento de regimentos para garantir a ordem, evitar o contrabando e possibilitar a extração, porque toda a economia colonial funciona dessa forma. O papel da colônia é enriquecer a metrópole, né? Convidou-os o ouro a jogar largamente e gastar em superfluidades quantias extraordinárias sem reparo, comprando, por exemplo, um negro trombeteiro por 1000 cruzados. 400 mil réis, ou seja, 4 vezes mais do que valia um escravo, e uma mulata de maltrato por dobrado preço, para multiplicar com ela contínuos e escandalosos pecados. Antônio.
O Cultura e Opulência do Brasil, do Antônio, é um livro clássico do início do século XVIII, é um jesuíta e que percorreu grande parte do Brasil e foi um excelente observador, né? Aquele que não só observa a natureza, observa os homens, as relações sociais, o tipo de produção que é realizado em certas regiões do Brasil, como é realizado. Ele, por exemplo, tem o cuidado de dar informações como é que os paulistas chegaram aqui, qual é o tempo da viagem, qual era o caminho, as dificuldades. E quando chegam finalmente às Minas Gerais, ele descreve em detalhes as dificuldades da exploração mineira e, inclusive, uma questão fundamental. Porque, afinal, você está chegando numa área que não era ocupada, uma área despovoada, né? E que, de uma hora para outra, se transforma numa área mais importante da economia colonial. Mas a grande questão é o seguinte, se descobre o ouro. O ouro tem um enorme valor econômico no mundo ocidental, mas a grande questão é que essas pessoas que se deslocaram para cá tinham um problema essencial, que é de qualquer economia, que é a questão da subsistência. Não havia uma economia de subsistência, evidentemente, a região, que é uma região que está sendo desbravada. Então, as regiões mais próximas, São Paulo, que não é tão próximo, né, Rio de Janeiro e a região do São Francisco, é que vai começar a abastecer a zona mineradora. E o Antônio dá informações fundamentais, inclusive, sobre o preço das mercadorias e como esse preço é extremamente alto, porque, claro, é a relação econômica entre oferta e procura. Havia uma enorme procura por alimentos, não havia alimentos em áreas próximas, tem de vir de áreas distantes, consequentemente, o preço das mercadorias sobe. E o Antônio é um observador extremamente perspicaz que fornece o preço e mostra como que você tem um período de enorme opulência, quer dizer, com a descoberta de ouro, e ao mesmo tempo você tem um problema, o oposto, a miséria, a dificuldade de subsistência, o ataque a carregamentos, né, que chegam às Minas Gerais, quer dizer, a importância essencial de você ter uma economia numa área que é difícil ter economia, mesmo quando há um deslocamento, nós podemos observar, é uma terra em que você tem uma baixíssima produtividade. Basta ver, por exemplo, a presença das pedras, né, a dificuldade que é da região do cultivo, né? Essa casa é fundamental, né? Ela está num local estratégico. Ela foi construída no início do século XVIII, segundo algumas fontes, entre 1706 e 1708, por Domingos da Silva Bueno, segundo guarda-mor aqui da região das Minas. A posição dela é estratégica, ela não só controla a circulação da estrada, o que era fundamental para a coroa portuguesa, como também o pagamento do quinto, do imposto. Isso já no início do século XVIII, portanto, cerca de 10 anos após a descoberta do ouro aqui na região das Minas Gerais pelos bandeirantes. Tem uma importância militar também, ou seja, a localização é absolutamente estratégica. Daí que é uma casa, mas além de ser uma casa, é como se fosse um posto militar avançado da coroa portuguesa na região. Há muitas disputas entre os bandeirantes e entre bandeirantes e outros que já viviam no território brasileiro, na América Portuguesa, que depois será Brasil, que se deslocam para cá, e depois a chegada também dos portugueses. E também a eles que queriam obter os recursos da grande exploração mineradora da região. Portanto, a casa ela é um elemento importante. E é bom lembrar também que muitas vezes frente os homens da casa, né? Você tem uma forte presença das mulheres somente na casa. O espaço doméstico era mais do que simplesmente um espaço doméstico como é hoje. Era também um local de negócios, de transações políticas, um local de defesa militar da família. O pouso é essencial no longo caminho, que afinal é um longo caminho até chegar ao destino final. E esses pousos são centrais, né, que acabam sendo os precursores de outras formas que vão ocorrer ao longo das estradas. Afinal, as viagens demoravam semanas, meses, algumas vezes anos. E é essencial como um local de descanso e, muitas vezes, de fixação durante um longo período até a continuação da viagem. E esses pousos têm importância também que, muitas vezes, familiares dos bandeirantes acabavam ficando nessas regiões. E isso é central, ou seja, vocês começam a estabelecer uma relação de laços familiares que são fundamentais depois para a consolidação de uma certa elite dirigente e econômica que se mantém na região. Assim, ao lado e à sombra da família legítima, cresce a legião imensa dos bastardos. Poucos os inventários em que não aparecem, porque, é preciso dizê-la, em abono dos homens de outrora, os pais se não esquecem dos filhos do pecado.
José de Alcântara Machado de Oliveira. O Vida e Morte do Bandeirante é um clássico da historiografia brasileira e especificamente da historiografia sobre o ciclo bandeirista. Alcântara Machado não é um historiador de ofício, é um professor e depois diretor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. É um jurista, mas que fez um trabalho absolutamente original consultando as fontes de inventários e testamentos no Arquivo Público do Estado de São Paulo. Fez um trabalho que hoje chama-se de vida cotidiana, muito antes de se pensar na Europa em vida cotidiana e desenvolver essa corrente historiográfica na França, que depois chega no Brasil nos anos 80. Ele está fazendo isso nos anos 30, portanto, muito tempo antes, né? E ele, trabalhando com esses inventários, ele faz questão de olhar o mobiliário, o que era ser rico no período bandeirista, quais eram as roupas usadas, e ele vai destacando a vida cotidiana, que armas que tinham, quais eram os objetos que tinha para alimentação, se havia garfo, se havia colher, se havia faca, se havia baixelas de prata onde era servido eventualmente alimentos. Em suma, ele desenha o cotidiano saindo um pouco da literatura mítica sobre o bandeirante, daquela que exaltava como é que ele se vestia, como é que ele guerreava, o gibão. Não, ele desce ao dia a dia e faz um trabalho absolutamente original, que acaba se transformando numa importante fonte para o pesquisador e também até para o professor, mesmo no ensino médio, por exemplo, utilizar esse material na sala de aula, porque ele traz a história para o dia a dia do estudante. Então é possível, por exemplo, ver o que era uma cama no século XVII e a importância dela. Tem célebres episódios que envolvem isso na história de São Paulo. Quer dizer, portanto, ele trabalha com uma coisa árida, que é testamento e inventário, e pega esse documento árido, que a princípio não tem importância nenhuma, e traz para a vida cotidiana. E isso é absolutamente original. Não há, até aquele momento, na historiografia brasileira, alguém que tenha tido essa ideia. Nós estamos aqui na Casa Setecentista, em Mariana, Minas Gerais, onde há um arquivo com inventários, testamentos e documentos do período colonial, do final do século XVII e durante todo o século XVIII. Aqui, por exemplo, nós temos um inventário de Ana Maria Borba, esposa de Borba Gato, célebre bandeirante, que morreu, Ana Maria, segundo informa o inventário, no dia 26 de abril de 1713, e no inventário ela morreu em Sumidouro. Ela rola todos os seus bens. Isso é fundamental para o pesquisador, porque a partir dali nós podemos saber o que uma esposa de um bandeirante, o que era bem para alguém no final do século, no começo do século XVIII. Então ela rola os seus escravos sempre pelo prenome, não há sobrenome, identificando com que nação, de que lugar da África eles vieram, rola todos os seus escravos, os bens de prata, ferramentas, a criação, bens móveis, identifica o preço. E após esse conjunto de bens que são rolados no inventário, os avaliadores vão identificar item por item o que eles valiam, né? Nessa época, infelizmente, os indivíduos, as pessoas eram vendidas porque havia a escravidão. Então, esse inventário permite que você tenha uma noção do que significa ser rico no início do século XVIII. Vale lembrar que nessa época, por volta do início do século XVIII, já tem aproximadamente 11 mil escravos aqui na região, né? Então era um preço alto e alguns escravos que já vieram não diretamente da África, tudo indica, pelo que informa o inventário, mas que vieram de outras regiões do Brasil, porque há alguns escravos que são identificados, por exemplo, a Maria Pernambucana, então ela veio de Pernambuco, né? Você tem uma outra escrava chamada Joana Crioula da Bahia, então pressupõe-se que antes dela ter vindo pelas Minas Gerais, ela tenha passado pela Bahia. Se é fundamental para o historiador as fontes históricas, o documento é uma das principais fontes, mas nós devemos sempre duvidar do documento. Por isso que precisa ter cuidado. O documento tem que ter uma crítica do documento. Nós vamos saber se efetivamente ele é daquela data, se ele é daquela pessoa efetivamente, se os bens daquela época estão arrolados corretamente. Em suma, todo documento ele é passível de crítica. Não significa que ele é documento que ele necessariamente é verdade. Então precisa tomar muito cuidado em qualquer trabalho histórico com a fonte documental. Como diz um antigo historiador, nada, por exemplo, modernamente é mais mentiroso que uma ata de condomínio, né? Porque ela é uma coisa sucinta, foi colocado um assunto decidido e deliberado. Pode ter ocorrido uma discussão gravíssima entre as pessoas e sequer apareceu. Então, o documento precisa sempre tomar cuidado. Ele deve ser cotejado com outros documentos do mesmo período histórico, do mesmo momento e com outras fontes documentais, além, por exemplo, no caso desse inventário, com fontes oficiais, fontes oficiosas, uma carta, um documento de época, para efetivamente você ter condições de reconstruir aquele período.
e ordenou a Manuel de Borba Gato que reprimisse qualquer tentativa de exploração dos preços dos gêneros de primeira necessidade. Exasperou-se Frei Francisco e voltou às minas jurando vingar-se dos odiados paulistas. A esta altura, tornou-se iminente a explosão do conflito desde muito latente entre os de São Paulo e os forasteiros. Toné. Toné é fundamental, é um historiador, considerado um historiador clássico, tem uma obra enorme sobre a história de São Paulo, a história das bandeiras, foi durante muitos anos diretor do Museu Paulista, e a história das bandeiras, essa edição é de 3 volumes, é uma edição resumida, ele sintetiza, por exemplo, em cerca de 100 páginas, essa ação épica, que podemos chamar assim, dos bandeirantes aqui nessa região. E aqui ele apresenta uma série de dados, uma série de informações. Estando aqui na Casa Setecentista e consultando os documentos daqui, é possível ver como que o Toné trabalhou com uma série desses documentos, ou diretamente ou de segunda mão. Então, o texto do Toné é produto dessa pesquisa de fontes documentais, ou as chamadas fontes primárias, como é o inventário. O Gaio dos Emboabas, no início do século XVIII, é a grande questão que se coloca quando se descobre o metal precioso. Havia um problema das metrópoles ibéricas com as grandes descobertas. Se ao mesmo tempo elas estavam procurando metal precioso, Espanha e Portugal, sabiam que ao encontrar o metal precioso, isso pode gerar, primeiro, o contrabando, muita dificuldade do controle dessa produção, tendo em vista que acumula muito valor em pequeno volume, é diferente de uma cultura de cana-de-açúcar, o ouro, a prata ou o diamante, em termos de acumulação de valor, e é necessário ter a presença administrativa da coroa. A expressão emboabas, ela surge pelo tipo de vestimenta, né? Há várias versões, um que faz referência ao tipo de botas usadas, outros ao tipo de vestimenta. Em suma, emboabas são aqueles que não são paulistas. Essa é a definição, a grosso modo, né? O que vai ocorrer é que há muitos aventureiros que se deslocam de Portugal em direção ao Brasil. Nesse momento, há conflito. Os paulistas, que é uma denominação muito vaga, não é? Perdem a possibilidade de manter a exploração exclusiva das minas, e é a coroa portuguesa que vai determinar quem vai ou não explorar as minas. Essa é uma explicação mais ou menos tradicional. Há estudos recentes dos últimos 20 anos que busca, e é normal isso na história, fazer uma releitura com os mesmos documentos. Essa que é interessante, a pesquisa histórica. As releituras, elas não partem muitas vezes de novos documentos, não. São novas leituras, um novo olhar sobre documentos já existentes. Não houve uma espécie de debandada de paulistas em massa de volta a São Paulo como derrotados, etc., né? Há muitos que permaneceram nas Minas Gerais através de casamentos que são feitos entre esses aventureiros paulistas com famílias nativas de origem branca, evidentemente, ou portugueses ou brancos nascidos na América Portuguesa, e acabam se mantendo nas Minas Gerais. Eu acredito que os emboabas vai ter um papel importante, o conflito emboaba. Por quê? Eles vão tentar alargar o conceito, o significado, a densidade semântica da palavra descobrimento. Vão dizer o seguinte: descobrimento não é só quem chega e explora o ouro superficial. Sim. Os emboabas vão afirmar isso. Descobrimento é aquele que explora, se estabiliza e passa a morar no lugar. Começa a associar descobrimento a um processo de colonização. Mas investindo nas imagens muito semelhantes, que é a ideia de chegar, explorar e construir a máquina do descobrimento. Ou seja, a possibilidade de fazer com que aquela lavra seja lucrativa, que é a mesma perspectiva que os paulistas já defendiam. Vamos explorar o ouro mais fácil, o ouro mais lucrativo, e vamos voltar para São Paulo. Sim. A volta para São Paulo vai ser algo que, a partir do discurso dos paulistas, os emboabas vão criticar. Falar, olha, o verdadeiro descobridor é aquele que não só acha e não só aquele que faz a exploração, mas também aquele que mora, que se estabiliza, que realmente cria uma certa permanência na fábrica mineral. Então, ele não rompe, ele, na verdade, ele associa outras ideias importantes para a colonização. Os paulistas vão ter um papel importante como vereadores, como senhores que vão dar o tom desse processo político que está sendo constituído pós-emboabas. E eles vão continuar importantes nessas localidades, como agora não só exploradores
de ouro, mas também se voltando para outras atividades econômicas, que é a agricultura, que é o comércio. E há uma perspectiva da historiografia tradicional ligada aos emboabas, que eu acho de um simplismo, que é colocar de um lado emboabas são todos os não paulistas, incluindo os reinóis, como ligado ao comércio. E paulistas como ligado ao descobrimento à lavra mineral. Na verdade, os paulistas vão também se envolver diretamente em atividades de crédito e de comércio. Não há razão para só condenar os bandeirantes de um crime que todos então praticavam em diversos lugares, sendo que aqui os criminosos se tornaram obreiros obscuros, quase anônimos de uma grande obra, a formação do território brasileiro, cujo latejar embrionário já se sentia. Washington Luiz. Durante especialmente a República Velha, 1889-1930, é o ápice, podemos dizer, do mito dos bandeirantes. Porque, de um lado, você tem uma forte presença política do Estado de São Paulo na federação e, por outro, o interesse do governo estadual em apoiar atividades que ressaltassem a ação dos bandeirantes. É como se os paulistas republicanos, no começo da República, fossem uma espécie de continuadores dos bandeirantes, né? O Washington Luiz, por exemplo, como prefeito, governador e, posteriormente, presidente da República, mas no período que ele foi prefeito e foi governador, ele foi um dos maiores incentivadores disso. Foi ele que publicou, e que é fonte fundamental para os pesquisadores, os inventários e testamentos durante quase um século. Foi ele que reformou o Arquivo Público do Estado e tal. E há toda uma construção do mito do bandeirante nesse período. Em São Paulo, se monta uma identidade voltada para os bandeirantes. E é por isso que este conjunto de inventários e testamentos que trazem a vida dessas pessoas e de outras tantas, ela vai ser priorizada. Então, a paleografia, a impressão, o conjunto publicado de inventários e testamentos, ela vai sair justamente por essa direção política, de se fazer uma história paulista voltada para o bandeirante. E aí, por que o Raposo Tavares é importante? Não é o Fernão Dias, o Raposo Tavares. Nós estamos aqui em Porto Feliz, de onde partiam as monções, as margens aqui do Rio Tietê, em direção ao interior. O interior que era desconhecido, em grande parte dele, por parte desses navegadores portugueses, que participavam das monções, mas a maior parte não eram portugueses, eram indígenas, né? Que construíram as embarcações, que melhoraram, inclusive, essas embarcações ao longo do tempo, que permitiam a conquista e o reconhecimento do interior. É bom lembrar que o Rio Tietê vai até o Rio Paraná e dali seguia-se em direção ao que futuramente vai ser chamado de Mato Grosso, Goiás, com a descoberta depois dos metais preciosos. Mas não só partiam expedições em busca de metais preciosos aqui das margens aqui do Rio Tietê, em Porto Feliz. Também partiam uma espécie de central de abastecimento para essas zonas mineradoras, que muitas vezes você encontrava ouro, mas não havia o que comer. Combinava-se, portanto, ouro e miséria, ouro e enorme escassez de alimentos. Então aqui partiam-se alimentos, animais, que eram levados para essas novas zonas mineradoras. Algumas dessas expedições eram muito grandes, não eram algumas com centenas de pessoas e algumas até com milhares de pessoas. A história das monções do Cuiabá é, de certa forma, um prolongamento da história das bandeiras paulistas, em sua expansão para o Brasil Central. Desde 1622, numerosos grupos armados, procedentes de São Paulo, Parnaíba, Sorocaba e Itu, trilharam constantemente terras hoje mato-grossenses, preando índios ou assolando povoações de castelhanos. Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda é um grande historiador brasileiro e estudioso também da história de São Paulo. Muitos conhecem só os estudos grandes estudos sobre a história do Brasil, como, por exemplo, um grande ensaio clássico, em 1936, A Raiz do Brasil. Depois desses estudos ensaísticos clássicos, Sérgio Buarque passou a se dedicar a estudos de casos. Ele é um paulista, mas não só por causa disso, se dedicou à história, por exemplo, de São Paulo colonial. Um dos trabalhos clássicos é Monções. Monções acabou sendo um livro fundamental pela consulta de fontes
primárias, pelo estudo desse processo de utilização da via fluvial para o reconhecimento e conquista do interior. Então é daqui, e esse é o objetivo central do Sérgio Buarque no seu estudo, que ele faz análise desse processo histórico realizado pelas monções de reconhecimento e conquista do interior. E monções, é importante lembrar, que demoravam semanas e semanas. Daí ele analisa, por exemplo, quais eram os alimentos que eram levados. Algumas vezes as monções que paravam e ficavam semanas em certo local, cultivando milho, por exemplo, que o milho é fundamental às monções. Então é um estudo detalhado, com fontes primárias, e é um clássico sobre o assunto. Meu rio, meu Tietê, onde me levas? Sarcástico rio que contradizes o curso das águas e te afastas do mar e te adentras na terra dos homens, onde me queres levar? Por que me proíbes assim praias e mar? Por que me impedes a fama das tempestades do Atlântico e os lindos versos que falam em partir e nunca mais voltar? Rio que fazes terra, humus da terra, bicho da terra, me induzindo com a tua insistência turrona paulista para as tempestades humanas da vida. Rio, meu rio. A meditação sobre o Tietê. Mário de Andrade. A questão dos bandeirantes é necessário contextualizar historicamente, evitar anacronismo. Os bandeirantes efetivamente levaram a conquista do interior, ao conhecimento do interior do Brasil, rompendo com o Tratado de Tordesilhas, chegando ao território mais ou menos brasileiro que é hoje, especialmente na região do centro-oeste e da Amazônia. Não significa que os bandeirantes tinham o intuito inicial de fazer isso, de forma alguma. Foi uma ação, e aí é que é muito interessante, que levou à construção desse território, derivada da miséria de São Paulo. Se tivesse em São Paulo inicialmente uma economia exportadora que obtivesse altos lucros, de forma alguma haveria expansão bandeirante. Quer dizer, o produto da miséria, do atraso de São Paulo é que leva à construção dessa região. Por exemplo, aqui das Minas Gerais, do que nós chamamos hoje de Centro-Oeste e da região norte do Brasil. Evidentemente, é importante sempre destacar que não significa que eles fizeram isso com um sentimento de brasilidade. O Brasil só nasce em 1822. Na verdade, aqui era América Portuguesa. Mas a ação dos bandeirantes acabou levando essa construção mais ou menos do que é o território brasileiro hoje. Portanto, é uma saga. Basta lembrar o caso de Raposo Tavares, que ao sair de Porto Feliz e chegar a Belém do Pará, fez um caminho superior ao que o Marco Polo realizou para chegar à China. Nós lembramos do Marco Polo e ninguém lembra do Raposo Tavares.